Ele foi humilhado e expulso do hospital, sem que ninguém soubesse que ele era o verdadeiro fundador. A história de hoje mostra como, às vezes, as maiores histórias de heroísmo se escondem por trás das aparências mais simples. Existem pessoas que carregam marcas tão profundas que nem o tempo consegue apagar. Mas o que acontece quando essas histórias são esquecidas justamente por aqueles que mais deveriam se lembrar delas? Nossa cena começa em frente ao Hospital Santa Esperança. Um prédio imponente, moderno, cheio de vida. Uma placa na entrada anuncia com orgulho: 40 anos salvando vidas. Em meio ao movimento, um senhor de aproximadamente 75 anos se aproxima devagar, com passos cansados. Seu nome é José Mendes. Ele veste roupas simples, uma calça gasta, uma camisa xadrez já desbotada pelo tempo e carrega uma sacola plástica amarrada com um nó firme. Seus olhos se fixam no prédio com uma emoção que transborda. Ele toca a parede fria do hospital como se estivesse revivendo cada momento da sua construção. 40 anos, ele murmura para si mesmo. Parece que foi ontem. Com o coração cheio de nostalgia, José decide entrar, mas é imediatamente barrado por um segurança de postura rígida. Onde o senhor pensa que vai? Ele pergunta, com a voz carregada de desdém. Ele exige ver uma consulta marcada, tratando José como um pedinte, alguém que não pertence àquele lugar. José, com a voz calma, tenta explicar que não tem consulta, que só queria dar uma olhadinha por dentro, revisitar o lugar que tanto significava para ele. Mas o segurança não lhe dá ouvidos. Com um sorriso de deboche, ele diz: Vá embora, vovô, antes que eu precise chamar reforços. José insiste, dizendo que aquele hospital era muito importante para ele. A resposta do segurança vem em forma de uma gargalhada cruel. Importante? Por quê? O senhor é o dono? Algum acionista secreto? Aproveitando um breve momento de distração do segurança, José consegue passar e entra no lobby. O salão é luxuoso, imenso, um contraste gritante com a simplicidade de suas roupas. Seus olhos marejam ao ver as fotos antigas que decoram a parede, retratos da inauguração. Ele se reconhece ali, jovem, cheio de força, em meio à celebração. Nesse momento, uma recepcionista chamada Cíntia o avista. Sem hesitar, ela grita pelo segurança. Os dois correm na direção do idoso, prontos para expulsá-lo. O que o senhor pensa que está fazendo aqui? Ela pergunta em um tom ríspido. José, ainda emocionado, aponta para as fotografias. Eu estava lá, ele diz, na inauguração. Cíntia o interrompe com um riso debochado. Ah, claro. Mais um querendo se aproveitar do ar-condicionado e contar uma historinha. José insiste. Moça, eu ajudei a construir este lugar. A frase é o estopim para uma explosão de risadas da recepcionista e do segurança. A confusão atrai a atenção de outros funcionários e até de alguns pacientes. Eles se aproximam, curiosos. Alguns tiram sarro, fazem piadas sobre o velhinho maluco. Outros, mais cruéis, começam a filmar a cena com seus celulares, prontos para transformar a humilhação daquele senhor em entretenimento viral. Ignorando as risadas, José tenta se explicar. Eu era pedreiro. Trabalhei nesta obra por 2 anos. Eu carreguei cada saco de cimento que ergueu estas paredes. A recepcionista, sem conseguir parar de rir, ordena ao segurança. Tira logo esse velho doido daqui! O segurança agarra o braço de José com força. Ele tenta resistir, mas a força do homem mais jovem é maior, e ele começa a ser empurrado para fora. De repente, uma voz firme e autoritária ecoa pelo lobby, fazendo todos se calarem. O que está acontecendo aqui? Era o Dr. Ricardo Almeida, o diretor do hospital. Cíntia, tentando justificar a cena, apressa-se em dizer que aquele senhor invadiu o local e estava contando mentiras para incomodar a todos. Dr. Ricardo olha para o idoso e, com uma calma surpreendente, pergunta seu nome. José Mendes, ele responde. Eu trabalhei na construção deste hospital, entre 1983 e 1985. Eu era o pedreiro-chefe. Ao ouvir o nome, a expressão do diretor muda. Ele fica pensativo, como se uma memória antiga tentasse vir à tona. Esse nome me parece familiar. Quando Cíntia tenta zombar novamente, o diretor a corta com um olhar severo.
Cale a boca. Em seguida, ele se vira para José e, para o espanto de todos, o convida. Senhor Mendes, por favor, me acompanhe até a minha sala. Na privacidade de seu escritório, Dr. Ricardo pega uma pasta antiga, coberta de poeira. Ele abre os documentos amarelados pelo tempo e começa a folhear. Ali, para sua surpresa, o nome de José Mendes aparece diversas vezes. Pedreiro-chefe da obra. Responsável pela estrutura principal. Mas havia mais. Anotações revelavam que José havia feito doações anônimas de materiais de construção. E o mais chocante de tudo, havia trabalhado os últimos 3 meses da obra sem receber um único centavo, apenas para garantir que o hospital fosse inaugurado na data prevista. Com os olhos cheios de lágrimas, o diretor levanta o olhar para o homem simples, sentado à sua frente. O senhor estava dizendo a verdade o tempo todo. José, então, conta o verdadeiro motivo de sua dedicação. Anos antes, ele havia perdido sua filha de 7 anos. O hospital mais próximo ficava longe demais, e quando ele finalmente conseguiu chegar com a menina nos braços, já era tarde. Naquele dia, ele fez uma promessa a si mesmo. Nenhuma outra criança daquele bairro morreria por falta de atendimento médico. Ele dedicou sua vida a construir aquele sonho. Dr. Ricardo mal consegue conter a emoção. O senhor é um herói, ele diz, com a voz embargada. E nós o tratamos como um mendigo. Os dois saem da sala e caminham pelos corredores do hospital. Os mesmos funcionários que zombaram de José agora os observam em silêncio, confusos. José conta ao diretor que, depois da inauguração, abriu sua própria construtora. Ele prosperou, realizou obras importantes por todo o país, mas sempre considerou o Hospital Santa Esperança sua maior e mais importante realização. Há 5 anos, ele vendeu tudo o que tinha, dividiu o dinheiro entre seus netos e diversas instituições de caridade, e passou a viver uma vida simples. Enquanto conversam, o telefone na sala do diretor toca. É uma ligação da Secretaria de Saúde. Dr. Ricardo atende, e sua expressão muda de emoção para choque absoluto. José observa, sem entender o que está acontecendo. Quando o diretor desliga, ele encara José com um espanto que mal consegue disfarçar. Senhor Mendes, o governo federal está procurando pelo senhor há 3 anos. José fica atônito. O diretor continua. O senhor acaba de ser indicado para receber a Medalha Nacional de Mérito Humanitário, a maior honraria que este país concede a um cidadão. Intrigado, o diretor volta aos arquivos e descobre algo ainda mais impressionante. José Mendes não havia construído apenas aquele hospital. Usando seu próprio dinheiro, doando materiais e até trabalhando de graça quando os recursos públicos acabavam, ele havia participado da construção de 12 hospitais públicos em diversas cidades do país. Dr. Ricardo fica sem palavras. Senhor José, o senhor não construiu apenas prédios. O senhor salvou milhares, talvez dezenas de milhares de vidas. E ninguém sabia disso. Naquele dia, a humilhação que José sofreu foi apenas o começo da revelação do tamanho do homem que todos haviam desprezado. Dr. Ricardo segurava os papéis com as mãos trêmulas. O suor escorria por sua testa enquanto ele tentava explicar. O governo havia tentado rastrear José por anos, mas ele simplesmente havia desaparecido. Mudou-se para uma pequena casa no interior. Vivia isolado, com um celular antigo que quase nunca usava. Era como se ele não quisesse ser encontrado. Ninguém conseguia localizá-lo. E então, naquele dia, por uma incrível coincidência do destino, José simplesmente apareceu no hospital. José, com sua voz calma, disse que só queria matar a saudade do lugar que construiu. O diretor, ainda chocado, afirmou que precisavam ir imediatamente à Secretaria de Saúde. José olhou para suas roupas simples, gastas, e hesitou. Mas Dr. Ricardo foi firme. Isso não importa, José. O que importa é quem você é por dentro. Ao chegarem ao saguão principal, uma multidão de funcionários estava reunida, curiosa. O diretor pediu a atenção de todos. Com a voz embargada, ele anunciou. Este homem, que hoje foi humilhado e ridicularizado por alguns, é na verdade José Mendes, o verdadeiro fundador deste hospital. Um silêncio profundo tomou conta do ambiente,
seguido por murmúrios de choque e incredulidade. Cíntia, a recepcionista, começou a chorar baixinho, cobrindo o rosto com as mãos. O segurança, que o havia arrastado para fora, aproximou-se de cabeça baixa e pediu perdão. José, com sua humildade característica, disse que estava tudo bem, que eles não sabiam. Mas o diretor foi implacável. Vocês estão suspensos por 1 semana. Usem esse tempo para refletir sobre empatia, respeito e o perigo de julgar um livro pela capa. Na Secretaria de Saúde, a recepção foi completamente diferente. A própria secretária, uma mulher imponente, correu para abraçar José com lágrimas nos olhos. Ela contou que a história dele havia inspirado a criação de uma lei nacional, a Lei José Mendes, destinada a incentivar a construção de hospitais públicos em comunidades carentes por todo o país. E mais, o presidente da República queria conhecê-lo pessoalmente. Uma cerimônia seria realizada em sua homenagem no Palácio do Planalto. José começou a chorar, sem conseguir acreditar no que estava ouvindo. A secretária, então, revelou o dado mais impactante. José, em 40 anos, o hospital que você fundou salvou mais de 50.000 vidas. Nesse momento, uma memória veio à tona. Um flashback nos leva para a inauguração do hospital, em 1985. O local estava lotado, cheio de políticos e figuras importantes. Mas José não estava no palco. Não estava recebendo os aplausos. Ele estava no fundo da multidão, um anônimo entre tantos, observando sua obra com um sorriso orgulhoso. Ele não queria reconhecimento. Assim que a cerimônia acabou, ele foi embora em silêncio, deixando seu legado para trás. 1 semana depois, o Hospital Santa Esperança preparava sua própria homenagem. O auditório estava lotado de médicos, enfermeiros, pacientes e jornalistas. No palco, Dr. Ricardo fez um discurso emocionado. Ele declarou José o fundador honorário do hospital. E então, revelou uma grande placa de bronze com seu nome gravado em letras douradas. A plateia inteira se levantou, aplaudindo por longos minutos. José, vestindo um terno simples, não conseguiu conter as lágrimas ao ver seu nome finalmente registrado naquelas paredes. Cíntia e o segurança, de volta ao trabalho, subiram ao palco. A recepcionista, com a voz trêmula, disse que havia julgado José pela aparência e que aprendeu a lição mais importante de sua vida. O segurança prometeu que nunca mais trataria alguém com a falta de respeito que demonstrou. Depois da cerimônia, José não foi para a sala da diretoria. Ele foi para a ala infantil. As crianças o cercaram, mostrando desenhos coloridos feitos para ele. Uma menininha olhou em seus olhos e disse: "Quando eu crescer, quero ser igual a você." José abraçou as crianças, emocionado como nunca. Naquele momento, ele percebeu que não havia construído apenas paredes e corredores. Ele havia construído futuros, havia plantado sementes de esperança. Dias depois, no salão nobre do Palácio do Planalto, ele recebeu a mais alta condecoração do país das mãos do presidente. O salão inteiro se emocionou quando José, em seu discurso, declarou que não era um herói, apenas um homem comum que tentou fazer a diferença. Ele dedicou a medalha à sua falecida filha, Maria, a verdadeira inspiração por trás de tudo. Meses se passaram. A vida de José mudou, mas ele não. Ele se tornou uma figura constante no hospital. Era recebido com sorrisos e abraços em todos os cantos. Passava horas conversando com pacientes, confortando famílias, ouvindo histórias. O reconhecimento não inflou seu ego. Apenas ampliou seu alcance para fazer o bem. A verdadeira grandeza não precisa de holofotes para brilhar. Numa tarde ensolarada, ele estava sentado no lobby, ao lado do Dr. Ricardo. O diretor, curioso, perguntou o que José pensou no dia em que foi humilhado ali, naquele mesmo lugar. José sorriu e respondeu com sabedoria: "Muitas pessoas só enxergam com os olhos do rosto, mas a ignorância dos outros não é uma ofensa. É uma oportunidade de ensinar. Todo mundo tem uma história, doutor, e toda história merece ser ouvida." A câmera se aproxima lentamente da placa de bronze na parede, o nome José Mendes brilhando sob a luz. A mensagem gravada ali é eterna. José nos ensinou que a verdadeira grandeza não está em ser reconhecido, mas em fazer a diferença.
Não está em receber aplausos, mas em salvar vidas. Não está em buscar a glória, mas em plantar esperança. No final das contas, o que importa não é a roupa que você veste, mas os corações que você toca. Essa é a história de José Mendes. Um pedreiro, um empresário, um pai, um herói anônimo. O verdadeiro fundador. E você, como será a sua história? Obrigado por assistir. Se essa história te tocou, deixe seu like, compartilhe com alguém que precisa ouvi-la e se inscreva no canal para mais conteúdos inspiradores como este. Até a próxima.